Se você está pensando em construir, pode passar na sua cabeça a seguinte dúvida: contrato um engenheiro e um arquiteto para fazer a minha casa, ou então eu falo diretamente com o pedreiro e vou lá, construo, explico para ele o que eu quero, e aí eu faço minha casa sem projetos e sem um acompanhamento técnico. E isso é normal porque também, quando se fala de projetos, algumas pessoas se sentem incomodadas em gastar um valor, né, na cabeça dela é gastar um valor já da casa, mas sem ver nada da casa tendo resultado. Então, sabendo que isso é comum e que algumas pessoas preferem construir diretamente com o pedreiro, ou então um pedreiro ele fica à frente, né, de toda a obra. Então, eu vou falar alguns problemas que ocorrem quando você chama um pedreiro para fazer a sua obra, e também eu vou fazer uma análise de como seria se você tivesse também contratado os projetos, né? Então, o primeiro ponto que a gente percebe nessa diferença de contratar ou não profissionais para ficar à frente da obra é em relação ao desperdício de material. Porque o que é que acontece? O pedreiro ele vai fazer lá o pilar, a viga, ele vai fazer a estrutura. Ele não fez um cálculo para saber o mínimo de ferro necessário para aquela estrutura. Então, o que é que ele vai fazer? Opa, aqui para minha segurança eu vou colocar mais ferros aqui, né, para não ter risco de dar problema. Então, ele coloca mais ferros, faz pilares, vigas maiores, né, colocando mais concreto também. Então, ocorre um desperdício de material muito grande. E isso vale, não, eu estou falando de estrutura, e uma estrutura também é um elemento muito caro da obra, né? A estrutura pode chegar na faixa de 20% do valor da obra. Então, se ele aumenta ainda esse desperdício de material, esses 20% vai aumentar mais para 25%, 30%. E como eu estava falando, isso é para a estrutura, mas quando vai fazer a instalação elétrica, mesma coisa. Ah, não vou botar aqui um fio pequeno, porque pode dar problema, pode dar falha na instalação, então já coloca um fio de uma bitola maior. Só que essa bitola maior também ela é bem mais cara. Não tem às vezes um consumo maior de fio, mas ele aumenta a seção do fio, e o fio, quanto maior a seção, mais caro ele vai ficando exponencialmente. Os fios maiores são muito mais caros. E em ferro também, né, voltando um pouco o assunto que eu estava falando, os ferros são materiais extremamente caros. Então, a partir do momento que ele toma a decisão de colocar mais ferros por questão de segurança, bem, entre aspas, eu estou falando até de segurança com um braço quebrado, mas aqui foi uma outra coisa, e aí acaba não tendo essa segurança que ele fala em ter, né? Que é o que eu vou conversar também mais à frente. Então, também tem as instalações hidráulicas, ele aumenta o tamanho das tubulações de água, mas não necessariamente ele consegue garantir que vai ter melhores vazões, né? Porque ele também existem outros erros, por exemplo, erros de traçado, erros que ele pode permitir que entre água na tubulação, aí ali vai ficar água não, que entre ar na tubulação e ali vai haver um acúmulo de ar e com o tempo vai perdendo a vazão. Esgoto também é a mesma coisa, e sempre quando ele decide majorar, né, a gente chama até de superdimensionar esse termo, sempre quando ele superdimensiona a instalação, ele encarece, né? Então, visto isso de desperdício de material, um outro ponto também muito importante que você coloca a perder na sua obra é a questão da segurança. Quando você não tem profissionais capacitados para fazer os devidos cálculos e dimensionamentos, você coloca a segurança tanto de quem vai estar trabalhando na obra, né? Essas pessoas correm risco, mas também de quem vai residir na obra, ou seja, você também corre risco se você for morar lá na residência que foi feita sem nenhum estudo prévio. E por que eu falo isso? Porque mesmo que às vezes o pedreiro ele tenha aquela experiência de eu já fiz 10 obras assim, essa daqui eu vou mudar um pouquinho, não vai dar certo, ele vai testando a estrutura até onde acontece o quê? Não dá certo. Então, não é muito divulgado, porque quando uma obra cai, quem é o gestor da obra, né? O pedreiro está à frente da obra, nem o dono da casa também, para não sofrer embargos, né? Porque ele também tem medo disso, de multas e etc. Então, quando uma obra cai, uma laje cai e não morre ninguém, isso não é muito divulgado.
mas isso é frequente, só que normalmente, como eu falei, é um assunto que ele é um pouco abafado. O pedreiro não quer divulgar, o cliente também, porque nesse tipo de situação ele já está uma obra irregular, então vai ter multas, né? Vai ter muitos problemas maiores se tiver uma fiscalização em cima desse tipo de obra. Mas além da estrutura, quando não é feito também, por exemplo, instalação elétrica, além dos aparelhos também correm o risco maior de queimar. Se uma criança ou uma pessoa levar um choque e o disjuntor não estiver corretamente dimensionado, o que é que pode acontecer? Ele não reconhece. Por quê? Porque o pedreiro, o eletricista que também fez essa instalação, fez uma instalação também para o disjuntor nunca disparar, né? Aí lá, ó, fez aqui a instalação, ó, não dá problema nenhum, não dispara. Só que a instalação, ela precisa ser corretamente equilibrada, porque ela deve disparar quando há algum tipo de problema. Então, quando uma pessoa leva um choque e esse disjuntor também está muito superdimensionado, né, maior do que ele deveria ser, o disjuntor não reconhece que está havendo uma falha e aí ele não desativa. E esse choque pode sim tornar a ser um choque fatal. Então, esse quesito de segurança também, além da estrutura, instalação elétrica, que foram dois exemplos que eu falei aqui, é um quesito que você está colocando em risco quando você não tem profissionais técnicos capacitados para ficar à frente da sua obra. E agora o terceiro ponto, qual é o terceiro ponto que muita gente gasta muito dinheiro com isso aí, que são as patologias. O que são patologias? São defeitos que às vezes eles não aparecem assim que a obra é concluída, mas que eles vão aparecer ao longo dos anos e são caríssimos para fazer o reparo desse tipo de patologia. Por exemplo, na sua casa está aparecendo uma fissura de um lado ao outro da casa. Aí você fica, eita, será que é no reboco? Será onde é que será? Qual é o problema que está acontecendo? O que é que pode, por exemplo, esse tipo de fissura que eu estou falando? Pode ser um afundamento da fundação, ou seja, tem um pilar que ele está afundando porque não foi feito um cálculo em relação ao tamanho da base da fundação. Então, provavelmente também não deve ter sido feito um estudo de solo, né? E aí essa fundação simplesmente começa a afundar a alguns milímetros. E aí, quando ela começa a afundar em algum ponto da casa, essa casa começa a rachar de um ponto a outro. E aí, para ajeitar isso aí, é gasto várias vezes o valor que seria cobrado de um projeto para ser calculado corretamente. E aí, como é que você vai impedir dessa casa de ela deixar para ela parar de afundar? Você vai ter que fazer uma nova fundação. Isso aí vai ser um valor tremendo. Muita gente prefere realmente sentir a dor, né, de ver aquilo ali e ficar maquiando para o resto da vida, se não for correr o risco de desabar, que também às vezes acontece isso aí, né? Tem horas que ela só fica deformando, não corre risco de ruptura, mas se for uma situação mais grave, sim, pode vir correr também o risco da ruptura. Isso eu falei de uma trinca, mas também tem problemas de infiltração, que pode ser por falhas construtivas quando for fazer a impermeabilização das fundações, das baldrames, ou então também podem ser falhas de projetos, pode ser no projeto, por exemplo, projeto hidráulico, ou então na execução do sistema de uma tubulação hidráulica, uma parede, pode ter um vazamento também, pode ter um problema também da cobertura, né? Quando for executar a cobertura, não fez corretamente todos os devidos procedimentos para não entrar água na parede, etc. Então, quando você vai corrigir esse problema de infiltração, ele é um valor várias vezes mais caro do que se você, na etapa correta da obra, tivesse tomado a decisão correta. Mas foi decidido baratear um pouco numa fase da obra que deveria ter feito, por exemplo, uma impermeabilização, não se fez, e aí você tem que arcar por muitos anos com a parede infiltrada. E tem situações de infiltração que elas são até muito difíceis de resolver. Por quê? Se a infiltração ela vem do lençol freático de baixo, dá para resolver ainda assim, tranquilo. E se vem de cima também, dá para resolver. Só que se você tem uma casa, por exemplo, que ela está no nível abaixo da do vizinho, então esse vizinho é uma terra molhada dele, um terreno molhado dele que está molhando a sua parede e está atravessando lateralmente, vamos supor. Você só consegue fazer esse reparo corretamente se você for trabalhar no lado do vizinho. Então
vai entrar um outro inconveniente e tal. Tudo isso porque você construiu sem esperar que esse tipo de coisa fosse acontecer, né? Às vezes você escuta, não, aqui não dá problema disso, então tem uma chuva, tem uma época que o lençol freático sobe e aí todos os problemas de infiltrações aparecem. Então, além desses problemas, também tem problemas, por exemplo, falta de água no chuveiro, é uma patologia comum. Aí como é que você resolve esse tipo de problema? Ou você pode aumentar a sua caixa d'água, ou então você tem que ver os traçados que você fez na sua tubulação, ou talvez você tenha que ver também os diâmetros na tubulação, e o valor para corrigir esse tipo de problema também costuma ser bastante caro para você voltar a ter pressão nos seus chuveiros, né? Tem situações, tem soluções que são mais simples, mas que você abdica um pouco do seu conforto, né? Como às vezes uma troca de registro pode ajudar para um registro de funcionamento diferente, mas ele é menos desconfortável, ele pode ficar exigindo uma manutenção mais frequente e o uso também, às vezes ele não veda 100%, mas que você consegue resolver esse problema de pressão. Mas tem outros que não, nem fazendo isso aí não é suficiente, porque é um problema de traçado ou então é um problema de falta de altura da caixa d'água. Então esses dois problemas são um pouco mais difíceis de solucionar. E também outro tipo de patologia que às vezes é comum é entupimento, mau cheiro do sistema de esgoto. E aí quando você vai solucionar isso aí, você tem que quebrar piso, tem que quebrar forro, você tem que ainda para achar esse tipo de problema, você vai sair quebrando toda a instalação, vendo como é que ajeita. Você vai ver que era uma coisa simples, que não foi feita na etapa correta da obra, mas que o valor para você ajeitar esse tipo de problema é um valor muito mais caro do que se você tivesse se atentado no começo. E aí eu falei agora um pouco mais sobre a parte de engenharia, mas existem ainda projetos de... Vai ter reunião? Vou ter que parar então, né? Certo, pessoal, então só continuando aqui, ontem eu estava gravando e chegou um cliente bem na hora, né? Então vai ter essa primeira parte que eu falei de engenharia e agora eu vou falar sobre a segunda parte, onde eu vou falar um pouco mais também sobre a falta dos projetos de arquitetura, o que é que eles acarretam, né? Mas só recapitulando, eu acabei de falar que quando você não contrata os projetos nem os serviços de arquitetos e engenheiros, há o desperdício de material, né? É colocado mais material desnecessariamente, né, em toda a obra. Esse aumento nessa quantidade de material não gera necessariamente uma segurança, ou seja, mesmo colocando mais ferros ou então gastando mais materiais, como eu falei da parte de estrutura e da parte elétrica, não necessariamente garante uma segurança, porque o que garante é a forma correta de fazer e não o excesso. E eu também falei um pouco sobre as patologias, né? Acontecem os defeitos na obra decorrente de algumas falhas construtivas ou então falhas de projetos. E essas patologias, para você corrigir esse tipo de patologia, são várias vezes mais caro do que se você fizesse corretamente lá a obra desde o início, né? Como deveria ter sido feito. Então, além desses aspectos que são um pouco mais de engenharia e de obra, existe também uma falta que é do projeto de arquitetura, que ele também acarreta vários problemas na obra. O problema mais notável é o seguinte, são os espaços mal aproveitados. Ou seja, você não contratou um projeto de arquitetura, fez lá a sua casa, aí quando você vai colocar os móveis lá para dentro da casa, você percebe, eita, essa cama aqui ficou muito grande para esse quarto. Ou então, eita, no meu quarto não vai caber a minha cama e meu guarda-roupa. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar meu guarda-roupa, eu vou botar em outro cômodo. Então, há esse incômodo, né? E aí, você deve pensar, mas para me livrar disso aí, eu vou então fazer o meu quarto bem grande. Mas aí você vai ter um problema em outro cômodo. A sala vai ficar pequena, ou então vai ter um outro cômodo que vai perder, porque você, às vezes, para não ocorrer esse problema, você exagerou demais num e perdeu no outro. E aí, para resolver o problema, você faz o quê? Agora eu vou comprar um terreno para construir tudo grande. E aí o que você vai perder é dinheiro, né? Por quê? Porque você não precisa que seja tudo grande, que tudo esteja
sobrando espaço, você gastou mais com área construída onde não precisava. Então, o projeto de arquitetura, além de otimizar esse espaço para não ficar nem pequeno ao ponto de não caber, nem grande ao ponto de você gastar demais ou ficar até distante as coisas, ele lhe deixa numa distância ótima para você ter os espaços bem acomodados. Além disso, no projeto de arquitetura também é visto o quê? Ventilação, né? Para a sua casa ser bem ventilada, posicionamento de portas, janelas, ele vê onde é que é a circulação de vento predominante naquela área e aí ele favorece que a sua casa passe mais vento por dentro dela. Insolação também, você acaba tendo, por não saber organizar direito o espaço da casa, uma casa mais quente, espaços mais quentes, às vezes você não sabe como proteger esse calor nos ambientes que você passa mais tempo. Então, além dessa questão dos espaços, o projeto de arquitetura também lhe ajuda muito no seu conforto, né? Que é a parte de ventilação e insolação também. Então, além disso, dos espaços mal aproveitados, existe um outro problema que a falta do projeto de arquitetura causa também, que é o que? Um retrabalho quando você está executando a obra. Ou seja, quando o cliente, nesse caso, o primeiro caso que eu falei, foi só quando ele foi morar na casa e viu que a casa está ruim. Mas aí vamos supor que o cliente está dentro da obra. Então o que é que ele vai fazer? Eita, essa parede aqui ou esse cômodo eu acho que ficou pequeno. Então vamos fazer o seguinte, vamos derrubar essa parede, vamos fazer ali, que eu acho que ali vai ficar melhor. E aí esses retrabalhos, desperdícios, aumentam muito o custo da obra. Porque se você vai pagar alguém para derrubar a parede, você vai ter que pagar alguém para limpar a parede, depois você vai ter que pagar alguém para fazer novamente a mesma parede, e aí você vai ter que comprar novos materiais, você perdeu aquele material também. Ou seja, essas alterações durante a obra em andamento, quando você está percebendo que a casa está ficando ruim, elas são muito caras. Eu já vivi uma situação, já vivi não, né? Um pedreiro que já trabalhou comigo, ele falou que já trabalhou numa casa dessas, né? Que não tinha projeto de arquitetura, e que ele falou que uma cliente mudou 3 vezes o local de um banheiro. Fazia um banheiro num canto, ele dizia, aqui eu não gostei, a cliente dizia, né? Aí mudou de canto, aí eles derrubaram e faziam outro canto. Aí ela dizia, não, aqui não ficou bom, vamos voltar para lá mesmo. E aí o que ela gastava de material nessas mudanças durante lá a obra é muito maior, nossa, várias vezes o valor que ela pagaria se ela fosse contratar um projeto, né? Porque a parede já está lá feita, tijolo, argamassa, rebocado, e aí depois ela toma a decisão de que não quer mais aquela parede daquela forma. Então, além disso, ter esse retrabalho e desperdício, o que é que acontece também? A mão de obra não tem limite, porque você vai estar sempre pagando ela, ou seja, não tem fim. Se você está sempre alterando e sempre mudando tudo na sua obra, a mão de obra também vai tendo sempre, além dos gastos materiais, também o gasto de mão de obra sem limite de terminar, porque enquanto você não tiver decidido o que você quer fazer, você não pode fazer um planejamento de custos, né, de gastos, porque tudo ali está sujeito a alterações e essas alterações são caríssimas, né? Então, além disso, então a gente já falou do espaços mal aproveitados e também de retrabalhos, desperdícios, né, falta de limite de cobranças e de gastos. Tem outro fator também que é o seguinte, se uma obra ela não tem um responsável técnico, quem é que vai ser o responsável por essa obra? Pelas decisões, por tudo que houver. É você, né? Você vai ser o responsável por tudo. Ou seja, tem várias etapas na obra que você vai precisar ter um conhecimento para saber tomar as melhores decisões. E quando a gente fala disso, a gente está falando de o custo, né? Melhores decisões para que sejam mais econômicas, né? Para a sua obra, e também melhores decisões para o que for feito lá tenha qualidade e durabilidade, para depois você não ter que, né? A gente vai voltar naquela questão das patologias. Então é o seguinte, vamos supor que chegou na fase de acabamento, só um pequeno exemplo de uma parte da obra. Chegou na parte de acabamento e aí você vai ter que comprar lá o piso, né? Ou cerâmica ou porcelanato. Aí você vai estabelecer, normalmente você estabelece, né, o cliente estabelece mais como critério o quê? A estética, né, a aparência daquela cerâmica e também o valor, né? Então, às vezes você tem apenas esses critérios para escolher. Só que além disso, eu não sou nem especialista, um arquiteto vai falar muito melhor disso aí do que eu
Existe também o que os arquitetos eles falam do PEI, né? Que é como se fosse a resistência que uma cerâmica tem para determinado tipo de uso. Ou seja, tem cerâmicas que elas aguentam mais atritos, mais impactos e outras não. E aí, se você não compra uma cerâmica ou porcelanato adaptado para o tipo de uso, ou, por exemplo, se for uma garagem, se for um lugar assim, é bom que ela tenha um peso mais resistente. Se for uma calçada, é bom que ela tenha também esse peso mais resistente. Por quê? Porque tem muito tráfego, tem muita gente passando, às vezes tem materiais mais pesados passando ali, e aí você precisa comprar uma cerâmica mais resistente para que ela não tenha desgastes, não tenha arranhões, e aí você vai perdendo a peça ao longo do tempo. Então tem esse PEI, existe também o que o arquiteto vê muito, a questão de o aconchego, né? Existem diferentes tipos de cerâmicas, além da parte estética, que influencia no seu conforto, do seu ambiente, influencia se o ambiente é pequeno, e aí você consegue escolher cerâmicas para deixar ele maior, se o ambiente é grande, você tem designs para deixar ele menor, pelo menos na nossa cabeça, né? O ser humano tem essa questão aí. Então dá essa ilusão do ambiente ser maior ou menor, e isso traz um conforto. Então tem muitos aspectos que, como eu falei, eu não sou especialista nisso, um arquiteto ele sabe falar muito melhor, que influencia na decisão da cerâmica. Além disso, das cerâmicas e dos porcelanatos, tem uma parte também, que é até uma parte mais minha, né, que eu entendo melhor, que são a parte das argamassas, que você também vai ter que tomar essa decisão nessa mesma etapa, né? Você ir lá, escolher a sua cerâmica, mas você também vai escolher a sua argamassa. E normalmente você vai seguir o que? A orientação do vendedor, né? Mas não necessariamente essa vai ser a melhor opção para você. Por quê? Porque existem 3 tipos de argamassa muito comuns no mercado, que são a C1, a C2 e a C3. A C1 ela é uma de uso menos agressivo, né? Aquele ambiente seco, que não tem contato com sol, não tem contato com chuva, né? Aquela onde não vai ter muita intempéries, né? Vamos dizer assim. E a C2, ela já é mais adaptada a uns locais mais úmidos, né? Onde tem um contato maior com a água. E a C3 é para ambientes mais agressivos, como por exemplo churrasqueiras, né? Tem um calor muito grande, ou então piscinas. Mas tem esse tipo de uso. Essas argamassas também acabam dependendo do tamanho das peças, então peças maiores elas também precisam de uma argamassa mais resistente, e também porcelanatos também precisam de uma argamassa mais resistente, porque eles têm menos aderência, então ela tem que, enfim, tem que partir para uma colagem química ao invés de uma colagem física, que é a C1. Mas agora só falando menos técnico, né, eu peço até desculpa, tipo assim, quando você vai escolher a sua argamassa, às vezes o vendedor vai lhe indicar uma AC1, aí você diz, não, mas tem um chuveiro lá, tem um banheiro, e o que foi que aconteceu comigo? Ela me indicou uma AC1 de uma marca muito boa. Só que o valor que ela me cobrou nessa AC1 de uma marca muito boa foi um valor maior, que ela me indicou, na verdade, né? Era um valor maior do que uma AC2, por exemplo, de uma marca boa. E assim, eu fiquei bem chateado porque eu me senti enganado, porque eu ia pagar mais caro em uma argamassa AC1, e sendo que eu ia ter uma argamassa mais barata, a AC2, que é melhor em todos os aspectos que um AC1. E aí eu fiquei assim, pé da vida, né, naquela hora ali, mas assim, porque eu tenho esse conhecimento, eu não caí nesse tipo de compra. Mas já aconteceu de uma cliente chegar aqui no escritório, né, uma conhecida minha, ela disse, eu acabei de fazer aqui essa compra aqui, aí eu pedi para olhar a lista de material dela, e eu vi que ela tinha gastado 10 mil reais em argamassa. E aí eu vi a marca lá que estava escrito, a marca é uma marca excelente, só que para mim o valor pago por essa marca, ela é muito maior do que, tipo assim, do que a qualidade, exatamente, ela tem uma qualidade excelente, mas você pode comprar um outro tipo de argamassa melhor, de uma marca sem ser a melhor do mercado, e que vai resolver o seu problema da mesma forma. Então eu orientei ela a comprar uma outra argamassa em uma outra loja, né, uma argamassa de uma marca diferente, e aí nessa de 10 mil reais que ela estava gastando em argamassa, em 5 minutos que a gente conversou aqui, ela saiu de uma compra de 10 mil para uma compra de 7 mil reais, apenas porque ela mudou a marca da argamassa. E aí ela não tinha esse conhecimento, assim, não tem culpa, né?
Então, assim, além dessa decisão que eu estou falando da cerâmica, que também você, quando escolhe uma cerâmica errada, você mancha a cerâmica, desgasta ela, ela perde cor, perde brilho. Quando você também escolhe argamassas erradas, pode ocorrer desplacamento, né? Ela pode ficar opaca. Também tem várias questões que influenciam em patologia em relação à forma de assentamento de argamassa. Então, também, além de comprar a argamassa correta, ela também precisa ser assentada corretamente. O rejunte também precisa ser corretamente escolhido para que não haja desplacamentos também de peça, porque acaba também influenciando. Então, assim, só nesse ponto que a gente vai falar apenas de escolher a cerâmica, eu acabei até falando assim muitos termos técnicos e muitas considerações que devem ser feitas para que não ocorram patologias no futuro, né? Então, isso se aplica a toda a obra. Então, toda obra você vai tomar decisões, você vai perder muito dinheiro, né? Porque, como o exemplo que eu dei, você não vai saber fazer as melhores escolhas, aí você vai acabar escutando pessoas que também não têm o conhecimento técnico muito aprofundado, ou então que têm interesses próprios bem maiores do que o seu interesse, ou seja, às vezes o vendedor ele tem um interesse maior em uma comissão do que necessariamente escolher o melhor custo-benefício para você. O pedreiro também, às vezes ele diz, tem que alugar isso, tem que alugar aquilo, e não necessariamente aquilo vai trazer uma economia na obra, apenas uma facilidade para ele. Muitas vezes, sim, essa facilidade é válida e você ganha, né, no tempo, lá, a produção de obra, mas tem vezes que você sabe disso, você percebe que é apenas para dar mais comodidade e conforto, que não necessariamente aquilo é o melhor para a obra. Então, você tem uma responsabilidade sobre tudo isso aí, e eu não estou nem entrando até no campo da responsabilidade de burocracias, embargos e tal, né? Eu vejo aquele problema da segurança também. Eu estou apenas falando da responsabilidade que influencia no custo na sua obra, né? O dinheiro que você acaba perdendo, e também sobre as decisões que você vai tomar e que vai influenciar na sua qualidade e conforto em utilização da obra, ou seja, patologias que vão acontecer de acordo com as decisões que você tomou. Então, assim, visto isso de modo geral, eu acho que esses são basicamente os pontos que me chamam mais a atenção de você não contratar um arquiteto e um engenheiro para ficar à frente da sua obra. Existem ainda mais pontos, né? Por exemplo, se você contrata um projeto de engenharia, lá tem todos os quantitativos. Então, nesse resumo de quantitativos, você consegue fazer um planejamento financeiro correto, né? Não é aquela coisa de gasto sem fim. Então, você sabe que antes de começar a obra, você já sabe quanto de ferro você vai gastar, quanto de fio você vai gastar. Então, você faz um planejamento financeiro, você faz cotações, você consegue fazer barganhas, você economiza em frete comprando mais material de uma vez só, sem que gere o desperdício. Então, tem esses ganhos também de planejamento quando se contrata os projetos de engenharia, por exemplo. Além disso, quando você tem um arquiteto e engenheiro da obra também, o que é que normalmente ocorre? Uma valorização do seu imóvel. Por quê? Porque uma pessoa que vai comprar aquele imóvel, ela já sabe que foi um imóvel pensado, um imóvel que foi planejado, um imóvel que tem uma durabilidade, que tem uma qualidade. E isso influencia, no caso, se você quiser no futuro vender o seu imóvel, né? Então você tem isso aí, dizer, quem estava à frente aqui foi o arquiteto tal, foi um engenheiro tal, e isso agrega valor para um possível comprador, porque ele sabe que está comprando um produto de qualidade, né? Aquela casa ali, se for o caso. Então, agora só fazendo um resumo geral para a gente chegar numa conclusão, é o seguinte: quando você tem gastos de desperdício de material, que eu falei lá no começo, quantos por cento a mais da obra você gastou porque o pedreiro ou quem foi fazer lá, ele colocou os materiais excedentes sem necessidades? Quantos por cento a mais dessa obra? 5%, 10%? Você gastou demais a obra só reforçando o que não era necessário? Segurança. Qual o preço da segurança, né? De você ter um risco de desabamento, você ter uma pessoa levando choque, você perder bens materiais como aparelhos elétricos, porque você não tem uma instalação preparada para aquilo. Patologias. Quanto custa você fazer esses reparos de patologias? São caríssimos, são muito, como eu falei, são várias vezes mais caros do que se tivesse feito corretamente na etapa, na hora certa.
Então, assim, 10%, depende muito do tipo de patologia, mas pode ser 10%, 20%, 30%, 40% do valor da obra, dependendo do nível de patologia. Eu já vi casos em que uma obra foi condenada, ou seja, era um prédio, esse prédio ele teve um problema de patologia onde não teve projeto estrutural, a Sapata era um prédiozinho de 4, 3 andares, né? Não foi feito projeto estrutural. E aí fizeram uma base pequena para ele. E aí o prédio começou a afundar. Então o prédio todinho entortou e o valor para ajeitar esse prédio era um valor equivalente ao valor do prédio, para ter que refazer tudo. E aí a obra ficou abandonada. Então, assim, dependendo da patologia, o custo de conserto é um custo muito elevado. Então, de novo, espaços mal aproveitados, né? Qual é a dor que você sente quando você tem uma casa desconfortável, né? Você gastou o dinheiro da sua vida todinha, né? Às vezes muita gente é uma situação como essa, às vezes faz a casa uma, duas vezes na vida, dificilmente chega a terceira vez, né? É normal isso, a gente vive isso aqui no escritório, e aí a casa fica ruim, e aí fica aquele desgosto, fica aquele sentimento ruim, e aí tem que, enfim, só remendar, né? Tentar fazer formas de amenizar aquilo que não foi feito, bem feito. O preço também gasto com retrabalho, como eu falei, né? Derrubar a parede, refazer de novo, pagar de novo a mão de obra para fazer aquilo ali. E também as compras erradas, como eu falei, né? Que quando você vai lá fazer as compras, você não tem orientação, você também perde muito dinheiro e também não garante que vai ficar uma coisa de qualidade. Então, quando você leva tudo isso em consideração, fica claro que os projetos, por exemplo, arquitetura e engenharia, normalmente os projetos giram em torno de 5% da obra. E um serviço também de engenharia, às vezes, chamar um engenheiro para acompanhar a obra, gira em torno de 10% da obra. Claro que depende do porte da obra, se for uma obra de grande porte, acaba sendo uma porcentagem menor, e se for uma obra de pequeno porte, uma reforma, é uma porcentagem maior. Mas e quando a gente vê essas questões de, por exemplo, uma média de 15% sobre esses serviços, né, de projetos e acompanhamento de obra, não se compara aos gastos que você vai ter de desperdícios, patologias, enfim, e você fazer uma casa com defeitos. Então, o que eu recomendo, né, a partir dessa análise, é que você, quando você for construir, você fale sim com o arquiteto e engenheiro. Não é uma coisa do outro mundo, né? Se você estiver doente, eu ia recomendar que você falasse com o médico, então eu não estou nem fazendo algo demais aqui, falando que você tem que falar com o arquiteto e engenheiro quando você for construir a sua casa, porque são profissionais que vão garantir que você tenha um produto final de qualidade, sem ter gastos em excessos e desperdícios, tá bom? Então eu espero que tenha ajudado você com esse conteúdo. E se você gostou, peço para que você se inscreva aqui no canal, compartilhe com pessoas que vão construir. E qualquer coisa você pode entrar em contato comigo. Eu acho que vai ter as minhas redes sociais aqui embaixo. E aí você pode falar lá comigo, beleza? Então, abraço.